Bom dia a todos. Desejo a vocês um excelente trabalho, né? Nós iniciaremos hoje as nossas atividades através de uma exposição que será feita do sistema, né, pelo Fabrício e o Jonathan. Eles vão dar uma visão básica do sistema, né? Forma de acesso, as funcionalidades e em seguida nós iniciaremos com a fase do cadastro, né? Eu sei que tem 2 servidores que estão entre os senhores que irão ficar só hoje. Para esses servidores nós faremos uma espécie de curso intensivo, né? Que já irão ter familiaridade com todas as fases do processo de implantação, tanto na seara de execução do regime fechado e semiaberto, como também no aberto e também as restritivas de direito. Eu peço então que o Fabrício, né, e o Jonathan já iniciem então a explanação. Bom dia a todos. Bom dia, Fabrício. Agora é então contigo. essa é a tela inicial do sistema. Pois não. Agora é contigo. Põe isso bolsa atrás. Depois já tá ajeitado. Certo? Essa é a tela inicial do sistema. Login, geralmente é o CPF e .anl que fica na lista, ou técnico, dependendo do cargo de vocês. Acredito que todos receberam no e-mail. Tá, essa daí a gente vai providenciar depois, ver essa questão dos logins. Você entra aí. Sim. Essas abas laterais aqui são de informações gerais. Aqui, entrando aqui, é possível fazer consulta pública do processo, para a parte fazer consulta. Consulta via chave de validação, que cada documento e o processo em si tem uma chave de validação que a parte pode acessar. Tem umas questões de legislação pertinente, softwares requeridos para acessar o sistema, mas informações gerais ao público que tem aqui nessa tela de primeiro acesso. E aqui a tela do login e senha. Essa tela que vocês estão vendo aqui é da área de teste, tá? Não é a área propriamente dita do CEO, mas é a mesma interface. A diferença é que tudo que é feito aqui não gera nenhum efeito prático. Entrando no sistema, aqui vocês vão ter uma tela parecida com as varas que vocês estarão habilitados. Pode ir na de Curitiba. E essa é a mesa de trabalho do servidor, tá? Eu não vou detalhar como que funciona ela, mas resumidamente aqui estarão apresentadas todas as pendências, todos os processos que tem com cumprimento para ser feito, pendências da parte cumprir, por exemplo, PRD, a prestação de serviço de comunidade atrasada, prestação pecuniária atrasada, vocês podem ter acesso aqui, ou as que estão a vencer, cumprimentos do cartório pendentes, ofícios que têm que ser expedidos, mandados que têm que ser expedidos, juntadas que forem feitas pelas partes ou por volta de conclusão, tudo isso vai aparecer nessa tela inicial, é como se fosse um controle geral da vara. Tá? Vai lá naqueles favoritos e abre um... Aliás, pode vir aqui no eletrônico. Procura mudar que está com o favorito. Isso, abre o de privativo. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Isso aí ali no...
O senhor ajusta ali? Ei, pode deixar que ele ajusta ali. E esse é o processo, tá? Propriamente dito. Ao abrir o processo, essa é a primeira tela que o seu apresenta, tá? Aqui, o nome da parte, classe execução, esse vai ter em todos. Se é pena privativa de liberdade ou PRD, nível de sigilo, se o processo é público ou está em segredo de justiça. Se eventualmente eu estiver preso, no caso de privativo de liberdade, vai ter a prioridade que réu preso. Que eventuais cartas precatórias que forem expedidas. Vai ali nas movimentações. Eu já chego ali na hora. E essa daí tem várias abas aqui para controle do processo, certo? Vai ali no partes. Na aba partes, vai ter o cadastro da parte, tá? Sempre vai ter o polo ativo, o estado, e aqui o polo passivo a parte. Aqui daí é feito o cadastro geral dos dados de qualificação, endereço. E aqui na aba movimentações, resumidamente o andamento do processo no que diz de documentos, remessa para MP, intimação de partes, conclusão, retorno de conclusão, a parte de andamento do processo. Esse fica todo aqui nas movimentações. Vai lá na... a aba processos criminais. O CEO, como acredito que já foi, a ideia do CEO é reunir todas as condenações em uma só, tá certo? Aqui, nesse, por exemplo, vocês podem ver que é feita uma pasta para cada ação penal, para cada guia de recolhimento. Nesse aqui, por exemplo, nós temos duas guias. E nessas guias, pode separar por cada crime, né? Por conta da hediondez, das frações que são feitas para cada crime. Esse está na aba processos criminais. Aí tem a aba incidentes concedidos. Eu estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando? Só um pois não. Gente. Eu sei que são muitas informações para serem assimiladas de uma vez só. A nossa intenção é mostrar para vocês o sistema, uma visão panorâmica, e depois cada um dos senhores e das senhoras irão fazer o cadastramento, irão atuar nos processos respectivos, né, das respectivas varas ou das sessões judiciárias, né, de cada um dos senhores e das senhoras, para que possam fazer o cadastramento, né, e depois fazer essa consulta que o Anderson está nos demonstrando aqui. Então eu peço que não se preocupem, não precisam anotar, é mais uma visão panorâmica do que vai ser apresentado aos senhores e às senhoras. Pode continuar. Está ali no relógio. No relógio. Mostrou. Tá. Inicialmente, quando eu falei, esse processo que eu abri é um processo de pena privativa de liberdade. Tá? A ideia dele é justamente contar o tempo que o condenado está cumprindo de pena e alertar cada benefício que ele tiver. Isso na privativa de liberdade. Mas eu acredito que o caso da maioria de vocês, tem alguém que trabalha com privativo de liberdade? Não, da Justiça Federal não, porque manda para a Justiça Estadual. Não, mas de algum dos senhores. A senhora? Presídio Federal. Federal. Uhum. Então, por isso que até... Só a senhora? Tem mais alguém com presídio federal aqui? De Porto Velho, sim. Aí tem Distrito Brasília, Federal né? tem, aqui em Brasília tem. Tem também. Que está na equipe aqui. Daí essa parte, como a maioria é de PRD e regime aberto, certo? Não, acho que é só restritivo. Nossa, mais é restritivo. Mais restritivo. Tá? Daí eu estou dando esse panorama geral da privativa de liberdade, até para vocês entenderem a funcionalidade do sistema, também porque a parte mais crítica que a ideia do sistema é a privativa de liberdade, né? E ele tem muitas informações para obviamente é para PRD, só que para vocês entenderem por que tem tantas abas e tal, muitos não serão usados para quem trabalha com PRD, mas para entender a sistemática do sistema. Até porque quem trabalha com PRD, eventualmente o réu pode
ir para ter uma regressão e ir para uma privativa de liberdade, tá certo? Então, os incidentes concedidos são justamente para casos de pena privativa de liberdade. Aqui são anotados a pena inicial, progressões, regressões, indulto, comutações, são todos dessa aba de incidentes concedidos. E o sistema também é feito para anotar, inclusive se eventualmente for indeferido algum benefício. Por isso tem abas incidentes concedidos, não concedidos, desculpa, e tem a aba também incidentes pendentes, que são incidentes pendentes de decisão ainda. Vai lá no eventos. Isso. Vai lá no eventos. A aba eventos, que essa garanto que a maioria dos senhores também vai utilizar, porque aqui conta, é a linha do tempo do processo. Tá? Cada informação é como se fosse pensar justamente num relógio. Por exemplo, aqui é a prisão em flagrante do condenado. Então ele começa a cumprir ali. Se eventualmente tiver uma liberdade provisória na ação penal, também é anotado aqui. Isso para fins de detração, certo? Se eventualmente tiver outra prisão na ação penal, anota ali. E tudo isso vai contar para fins de detração e vai ser alimentado no sistema nessa linha do tempo do condenado. Pois não. Provisória não entra nesse sistema, não. A pena provisória conta para fins de detração. As anotações que a gente vai colocar aqui são para fins de detração. Se a pessoa está presa preventivamente, não vai estar nesse sistema. Não. O sistema só é feito a partir da condenação. Do trânsito em julgado. Não, e eventualmente numa guia provisória também. Execução provisória também, sim. Execução provisória, mas é a partir da condenação, que é anotado aqui no sistema. Só que essa anotação é feita retroativa. Quando chega uma guia de recolhimento, tem que ser anotado quando que ele foi preso, quando que ele foi solto, retroativo, para alimentar no sistema para fins de detração. E a aba eventos é resumidamente para isso, para essas linhas do tempo. Isso tanto para condenações de PRD quanto de privativo de liberdade, isso vai ser anotado. Abre aquele outro processo lá de... Ah, sim. Aqui, a questão da linha do tempo, resumidamente, vocês podem ver aqui, nesse relógio. Tá certo? Tem outras anotações ali no processo, mais detalhadas, tá? Que também a parte e vocês podem ter acesso. Abre o atestado de pena. Vai direto no atestado de pena. E essa linha do tempo, a partir das informações que estão no sistema, vão para esse atestado de pena. Esse atestado de pena, vocês têm acesso, a parte que tiver acesso aos autos, acesso eletrônico aos autos tem acesso, o advogado tem acesso também, tá? O atestado de pena também para PRD, ele também é alimentado. A parte também tem acesso ao cumprimento das PRDs. Abre aquele processo da PRD, né? Vai no... Tá lá no final. Esse aqui é um exemplo de um processo de PRD, tá? Como aqui, ó, eu falei para vocês, que pena restritiva de direitos. O relógio fica aqui, só que o relógio é só para pena privativa de liberdade, tá? Como os cumprimentos da PRD não tem essa linha do tempo, né? Conforme o condenado cumpre, conforme ele presta serviço à comunidade, conforme ele faz a prestação pecuniária, então o relógio não fica sem efetividade. Mas se tivesse, por exemplo, prisão provisória, teria a fração aqui da prisão provisória que ele já cumpriu. Tá? Mas o relógio não tem muita serventia para os PRDs. Vai ali nos processos criminais. Pessoal, alguma dúvida? Estou indo muito rápido.
tranquilo? Uhum. Vou mostrar para vocês a visão de como que é o cumprimento das PRDs aqui no sistema. Tá? Essa aqui é a aba dos processos, que o condenado está cumprindo. Aqui no exemplo ele está cumprindo um só. 2 anos. Que artigo que está aí? Não consigo enxergar. 224. Artigo 334. 334? Artigo 334. Tá? Essa é a pena que ele está cumprindo aqui no nosso exemplo. E aqui tem a informação que ele está com uma pena substitutiva, tá? A PRD. Abre. E aqui estão as PRDs que ele está cumprindo. Prestação de serviço de comunidade e a prestação pecuniária. Abre a prestação de serviço de comunidade. Esse já é o processo informado, já, tá? Eu não estou mostrando para vocês como que informa. Já é o processo preenchido, digamos, tá? Desce mais um pouco, mostra tudo. Aí tá bom. Tá? E aqui, ó, temos que foi estabelecido na admonitória. 360 horas de prestação de serviço à comunidade, certo? E aqui as datas que ele tem que cumprir, tá? Cada data dessa aqui é um vencimento. Se ele não cumprir, ou vocês quiserem ver o do mês, digamos que está no início do mês de junho, vocês querem ver qual que vai vencer em junho. Tudo isso pode ser visto no sistema. Ele emite relatório? Sim, emite. Sim. E aqui, ó, aqui é a data que está prevista para ele cumprir. 1/7 e o tanto de horas por mês, tá? Se ele cumprir mais ou cumprir menos, pode ser alterado aqui. Sim. E aqui o saldo de pena que ele tem para cumprir ainda, certo? E aqui, no caso, ele não trabalhou nada. Por isso está esse 0 aqui. Abre o do 1/7. Por favor. Pois não. Nós estamos digitalizando esse nosso processo todo de execução. Como é que, pelo que eu estou vendo aí, a gente está extraindo as informações e jogando dentro do seu. Sim. E vai haver a disponibilidade desses autos digitalizados aí dentro? Ou como Sim. é que essas coisas vão conversar? Fecha. Sim, abre em outra aba. Esse mesmo processo. Eles vão falar daqui a pouco, mas o sistema, além de relatórios, ele emite alertas também, tanto para o cartório quanto para o juiz. Tá? Vocês vão ver, à medida que o curso for se desenvolvendo, que o sistema disponibiliza sim o relatório com todas as informações, mas quando vocês já entram na tela do sistema, ele já emite alguns alertas prioritários que a secretaria tem que atuar. Esses alertas abrem para vocês e abrem para nós, juízes, né? Tanto que o juiz ele pode instaurar um incidente de ofício, no caso da PRD. Se ele deixou de cumprir um determinado benefício, né? Por exemplo, prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária. Se venceu, ele não pagou, vai acender o alerta Sim. para a secretaria e para o juiz também. Já é possível agendar, né, se for o caso, uma audiência de justificação, para que possa ver qual o motivo. Então, a tramitação do processo, ela é mais célere e ela age através desses alertas. Pode continuar. Então, aqui, acho que eu fui um pouco rápido nessa parte aqui. A aba movimentações, tá? Aqui estão os documentos. O processo digitalizado, desce, vai estar aqui, nessa aba inicial. E aqui, ó, esse é um exemplo de processo digitalizado. Isso aqui é uma guia que está no início, né? Por isso está só a guia de execução, denúncia, sentença. Tá? Eu não sei se acredito que a gente vai resumir tudo num arquivo só, por hora, para fins de implantação. Vai ficar todos num arquivo só por hora. Mas conforme vocês forem trabalhando com as guias novas, vocês vão colocando separadamente. Pois não? Então, assim, as execuções penais, elas vão existir somente no seu. Sim. Físico, PJE vai acabar. Sim. Porque eu não estava ali o senhor falou que a questão de ser um sistema único para o Brasil. Vai ser no país inteiro vai ser esse o sistema que vai ser utilizado. Essas informações que vocês vão encostar aqui vão poder ser analisadas no Rio Grande do Sul. Então, a intenção é que cada apenado tenha uma execução no país só, uma só. Ele não vai ter uma execução em cada estado, né?
Eu sei que para a Justiça Federal os processos de execução penal são poucos, né? Mas na Justiça Comum, por exemplo, nós que trabalhamos na divisa do Estado do Paraná com São Paulo, é muito comum o apenado ter uma execução no Paraná e ter uma execução em São Paulo também. E as duas tramitam sem que um Estado saiba o que está acontecendo. O objetivo do CEO qual é? Justamente viabilizar às secretarias de execução ou aos juízes de execução penal essa visão do todo, né? Do Brasil todo. Então, se o apenado tem uma execução tramitando na Justiça Federal, eu, por exemplo, lá em Jacarezinho, não vou conceder para ele uma restritiva de direito ou uma suspensão do processo, porque ele já tem um processo em tramitação. Vou saber se ele é reincidente, muitas vezes ele passa por um julgamento no Estado do Paraná e ele já é reincidente em São Paulo ou é reincidente aqui em Brasília. Então, o objetivo ele vai ser unificar todas essas informações num único sistema para que o juiz, para que o servidor possa ter acesso e, vamos dizer assim, o julgamento da situação de execução daquele apenado vai ser uniforme em todo o país. Vai facilitar cumprimento de mandado de prisão, vai facilitar uma série de situações. Estou lembrando a questão da competência, que aonde estiver residindo ou Sim. estiver preso. É evidente também que se ele está tramitando uma restritiva de direito aqui em Brasília e ele estiver preso no Paraná, os senhores poderão encaminhar para mim a execução, porque ele não vai, exatamente, ele não vai poder cumprir a restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade se ele está preso no Paraná. Aí os senhores, como na secretaria, irão prestar essa informação para o juiz vai declinar a competência para mim e eu vou fazer ou a unificação ou o somatório das penas. Senhor, o senhor falou sobre suspensão condicional do processo. Eu sei que estamos falando sobre execução da pena, mas é inapropriado dizer ou perguntar sobre qual a possibilidade de aproveitar o CEU para o cumprimento dessas condições. Na verdade, se tiver um processo de execução em tramitação, se ele for reincidente, ele não faz jus à suspensão. Essa informação, se ele estiver cumprindo uma condenação aqui... Não, eu estou falando sobre ele ter um CEU antecedente. Estou falando sobre ele cumprir as condições da suspensão condicional e a gente poder aproveitar as funcionalidades do sistema para isso. Suspensão do processo, acho. Para poder fazer a Acompanhar o consulta. cumprimento das condições. É que a ideia do sistema é só execução de pena. Inicialmente. Isso. Eu posso fazer um histórico do eu posso, Só um pouquinho, gente, depois a gente vai... eu posso fazer um histórico do seu, não sei se quando foi iniciado, a ideia dele, por que ele Pode, existe, tá? faz. Que assim, só para a ideia do seu é a seguinte, quando o ministro Gilmar Mendes estava sobre a presidência do CNJ, ele solicitou um relatório de todos os presos no Brasil, tá? O que aconteceu? Foram os técnicos, os servidores, puxar esse numerário de quantos presos tinha no Brasil, qual a conclusão que vocês acham que nós chegamos? Ninguém sabia de nada. Não conseguimos esse número, tá? Justamente por conta de cada TJ, os TJs terem o seu sistema, o TRF ter o seu controle, e ser muito pulverizada a execução de pena e também o controle, óbvio, nos presídios. Tá? E a partir disso foi feito esse programa, que o seu faz parte, tá? Também tem a identificação biométrica dos presos e tem outras frentes também que o CNJ trabalha. A reunião das execuções é uma dessas frentes que o CEO entrou, né? Porque viu-se muito isso, que o apenado estava preso no Pará, tinha uma execução em São Paulo, tava com informação que eu tinha uma informação em São Paulo que ele estava preso, mas efetivamente ele estava preso no Pará, presos no mesmo estado. Eu passei por isso, eu passei por Tocantins, acontece muito da corregedoria do DEPEN, do órgão do executivo do sistema penitenciário, movimentar muito os presos no estado por questão de segurança dos presídios. E o juiz às vezes estava lá debruçado sobre a execução dele, mas o preso já andou por várias cidades e não era mais de competência dele, porque não tem esse controle. Né? E a ideia do CEO é essa. O processo que vocês cadastrarem aqui, vocês não vão mandar mais por malote. O sistema é o mesmo no Brasil. Vocês não vão mais, por exemplo, ele está aqui no TRF1, foi para o TRF4.
por mudança de endereço, motivo que seja. Vai ter, obviamente, a decisão de declínio de competência. Vocês vão fazer a remessa dessa execução para o TRF4. Chegando lá, o servidor vai ter acesso à mesma tela que vocês trabalharam. Vai ser o mesmo processo. É a mesma coisa que vocês pensarem, vamos pensar no processo físico. Vocês pegam o processo físico e mandam, o servidor chegou lá e continua trabalhando nele. É a mesma ideia, essa é a ideia do CEO. E, por exemplo, chegamos aqui também, o apenado tem uma pena nova no TRF4, tá? Que é mais grave, que ele tem aqui questão jurisdicional, a competência é lá. O servidor vai fazer o cadastro no sistema daquele apenado. O sistema vai alertar que ele já possui uma condenação. Pois não. O sistema só vai cruzar se os dados forem idênticos. O problema é que tem réu que você nem sabe quem é. abre Mas é a isso, busca, não posso a busca. Exatamente. Não, abre a busca para eu mostrar. Para o sistema funcionar, gente, os dados têm que ser lançados corretamente. Se vocês, no lançar os dados, Busca avançada. inserir alguma informação que não seja correta, Pode ser. a planilha de benefício vai sair errada, a informação que vai sair para o juiz vai sair errada, tudo vai sair errado. Então é importante que todos os elos, né, dessa corrente andem alinhados. Registrou corretamente os dados, o alerta que aparece para vocês vai aparecer para o juiz. Essa informação dele estar preso em tal local, Deixa lá, o Fabrício. vai aparecer para vocês e vai aparecer para o juiz. Isso vai facilitar a execução de penas, né? A questão do foragido, né? Muitas vezes está foragido, a gente não sabe onde está, mas ele está cumprindo pena no Paraná. Está cumprindo pena no Rio Grande do Sul. Abre. Então, a intenção do sistema é justamente acabar com essa confusão de dados, né? Essa aqui é a pesquisa inicial que os senhores vão fazer do apenado. Tá? Essa pesquisa que ela pode ser bem refinada, bem informada, ou pode ser só o nome da parte. Põe aquele João da Silva fictício, acho que é. Essa pesquisa aqui ela é fonética. Tá? Eventuais problemas de 2S, NM, a pesquisa supera isso, porque ela é fonética, ela não é... Pode ser feita a pesquisa exata também, pelo nome correto do apenado. E também tem vários filtros, por exemplo, Rafael da Silva, João da Silva. Você pode, obviamente, ser um nome mais específico, pesquisar só pelo nome da parte, ou ir refinando, pelo nome da mãe, nome do pai, se tiver os documentos também. Eventualmente acontece de não ter informação do documento, filiação e o nome é o mais comum, acredito, certo? Data de nascimento vocês podem refinar também. Explica da busca em todos os... Sim. Tá? E aqui, ó, quando se abre para fazer a pesquisa, a ideia é pesquisar somente na vara que os senhores atuam. Mas é possível pesquisar em todos os tribunais do Brasil, tá? Que daí essa pesquisa em todo o país, ou só no tribunal que os senhores atuam, tá? No caso TRF1. Pode fazer a pesquisa. Esse aqui é o apenado. No caso, ele tem 2 execuções, já tá, não está certo, mas isso aqui é a área de teste. Tá certo? Mas a pesquisa que vocês vão fazer é essa. Ou também, digamos que... Pois não. Essa informação vai viabilizar ao juiz fazer a somatória. Também. O somatório, unir as duas numa só e a mais nova, ela vai ser, o número mais novo vai ser desprezado, vai Sim. continuar só o mais antigo. Sim. Eu digo que dá pra retirar. Esses erros vão subir, vão desaparecer. Dá um nome aí. E digamos que seja um homônimo, também dá para fazer aquele refinamento anterior lá que eu mostrei para vocês. Não, acho que... Pode voltar lá para aquela execução. Certo? Essa pesquisa eu só achei assim, uma dificuldade de você identificar exatamente qual é o processo que a pessoa está respondendo, porque ocorre do mesmo réu ter várias condenações em vários locais, por exemplo. Vão aparecer todos os processos. Vão aparecer todos os processos. No cadastro, quando a gente for fazer a implantação, aqui no CEO, a gente só vai implantar uma execução. Tá? Se eventualmente nos sistemas de vocês ou ver que for aparecendo novas execuções, tá? Daí a gente você acredita, tem 2 opções que a gente vai ter que acertar com os juízes. Se vai reunir já direto no sistema
ou você vai pegar essas e o juiz vai ter que declinar da competência no sistema. Qual sistema que vocês trabalham? PJE? Não, por enquanto. É mais físico, né? Físico, tá? É físico e PJE. Então, É só performance. feito o cadastro no seu, cadastrou uma execução no seu e apareceu uma nova execução para ser implantada. A gente já viu que já cadastrou aquela, já cadastrou uma daquele apenado, daí vai ser questão jurisdicional. O juiz no processo físico vai declinar da competência para ser informado no seu. Vocês vão ter que encaminhar para o juiz a conclusão com essa Isso. informação. Aí a questão de analisar qual vai ser o juiz da execução competente é uma questão jurídica. Ele analisando naquele físico que a competência é dele, te manda o processo no seu, com o que já fez, para esse juiz e ele implanta o processo. Mas a ideia é essa, no seu não vai existir mais de uma condenação por apenado. As condenações vão ser sempre reunidas. Só um detalhe. Pois não. Evita situações também, como eu lembro que nós fizemos um júri em Jacarezinho, e no júri o acusado foi absolvido. Então eu tive que fazer o quê? Pedir um alvará de soltura porque ele estava preso. Só que ele não foi solto, porque tinha uma execução em Ourinhos, que é uma cidade vizinha. Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que pedir, veja bem, o Estado de São Paulo ainda não tem o CEO. Eu tive que oficiar para o juiz, pedir para ele remeter a execução para cá, para eu poder analisar e ver se ele ia sair por conta da absolvição ou ia continuar por conta da execução que estava pendente. Mas essa aqui, ele estava preso no Paraná e tinha uma execução como foragido no Estado de São Paulo. Então, essas situações vão acabar. Essa parte você está tranquilo? Mais alguma dúvida? Porque daí senão eu vou voltar lá para a tela que a gente estava do... Então, é que na verdade essa visão panorâmica vão surgir muitas dúvidas. É evidente que na prática, quando vocês forem fazer o cadastramento, vão surgir mais dúvidas ainda. Aí vocês vão aproveitar, né, os nossos servidores que já atuam bastante tempo aqui na área de execução penal e vão tirar essas dúvidas com eles, tá? Pode continuar. Então eu não estou nem mostrando o cadastro, como é que faz, tá? Porque ele é muito detalhado e a gente vai quase perder muito tempo aqui para algo que com a prática vai ter a mesma dúvida, tá? Essa parte da execução, de reunião de execuções, do andamento das execuções está tranquilo? Porque daí eu vou voltar para aquela tela que eu estava das PRDs, tá? Volta para a primeira aba, por favor. Qual que a gente tinha aberto? Isso. Pode ir por aí, vai no início. Isso, esse aí. Tá, daqui é um exemplo da PRD com todas as pendências ainda, que no nosso exemplo ele não cumpriu nenhuma. Eu vou informar o cumprimento de uma aqui para vocês verem os efeitos, o que o sistema informa. Tá, aqui é a previsão. Tá, clicando aqui no alterar, daí a gente coloca efetivamente o que o apenado cumpriu. Tá? Ele tinha que cumprir 30 horas. A data prevista para ele apresentar o comprovante de cumprimento, 1/7. Sim. Cumpriu, a gente informou que sim, cumprimento efetivo, coloca a data aí que ele entregou, faz como se tivesse tudo certo. Tá, eu vou colocar o ideal aqui, que ele cumpriu corretamente. Horas de trabalho 30. Isso. Sim? Não, sim. Salvar. Aqui, ó. Vocês já vão. Aqui ele já tem o saldo. Ele cumpriu 30. Aqui não sei se dá para enxergar bem. Aqui está o total de horas cumpridas, 330. E o total geral ainda os 360. Digamos que ele cumpriu parcialmente. Faz ele cumprir 20 horas, 25 horas. No 1/8. Vou colocar não sim, não sim. Tá, digamos que 1/8 ele não cumpriu as 30 que ele tinha que cumprir, cumpriu só 25. Aí ele vai calculando aqui, senhores na informação. Tá? Aqui o tanto que ele já cumpriu, aí ele joga para o saldo futuramente, ou não sei se vai ser o caso do juiz decidir sobre essas 5 horas, enfim, mas o sistema informa aqui. Só
Ah, tá. Não, você pode deixar. Não precisa não. O sistema reconhece horas quebradas, por exemplo, 28 horas e 30 minutos. Ele faz uma fração, que daí tem que ter um cálculo, tá? Mas ele é feito geralmente para horas cheias, tá? Eu não sei como que vocês vão preferir fazer. Dá para fazer esse cálculo de fração, só que tem que colocar 25,3, 25,2 para calcular. A gente vai ter só esse pequeno obstáculo aí. Daí a gente vai ter que definir o que prefere. Bom, vai lá na pressão pecuniária. E a pressão pecuniária basicamente é a mesma informação que eu mostrei para vocês ali na pressão de serviço à comunidade, tá? O valor previsto que ele tem que pagar, o valor efetivo que ele pagou, vai constar aqui quanto que ele já pagou e aqui o saldo que ele tem para pagar ainda. Tá certo? Alguma dúvida? Muitas, né? Muitas. Mas nós vamos saná-las logo mais. E além essas que são os mais comuns e que dão mais trabalho, né? Pressão de serviço à comunidade e pressão pecuniária. Volta lá e vai para adicionar mesmo, só para mostrar os que tem. Adicionar. Adicionar. Isso. Só abre o tipo de medida. Tá? Mas ele tem vários outros. Acredito que limitação de fim de semana seja uma das condições. Só que essas não demandam tanta fiscalização, tantas pendências, né? Mas para fins de informação, pode ser anotado no sistema também. Inclusive, é bem difícil computar tempo de limitação de fim de semana. Então, isso é feito... Lembra quando eu mostrei a detração? Não, estou falando atualmente. Não, não é feito fiscalização, né? Chegou o fim, a data final, acabou, né? Não, mas tem final de semana que ele não vai. Ah, vocês fiscalizam a limitação? Geralmente é a casa do albergado, né? Ah, vocês fiscalizam a limitação, né? Como que é feito no seu caso, por exemplo? No meu caso, a gente manda um ofício para a casa do albergado, aí o problema lá é que eles só comunicam quando ele não vai. Aham. Ou seja, quando ele vai, presume-se o quê? Quando ele não comunica, que ele está indo, né? Isso. Então, Mas se passa durante todo o período de execução de pena, sem qualquer comunicação, ele cumpriu. Pois é. É Aí, isso? mas quando ele não vai, aí que você tem a dificuldade Isso. de você ficar computando, né? Quanto é que falta para ele? então, o sistema, vocês vão perceber isso, que ele é bem aberto para... Final de semana não seria o aberto, né? Porque limitação no final de semana é mais PRD pode ter também. Serviço à comunidade e limitação do final de semana. Tá, vocês podem ou gerar os cumprimentos, para ele apresentar mensalmente, ou anotar conforme você falou, só quando houver descumprimento. Daí você anota o descumprimento, tá? É possível computar também, ó. É possível? Sim. Acredito que daí nesse caso, talvez tenha que converter para comparecimento, tem que fazer uma coisa mais parecida com comparecimento, mas acredito que na limitação de fim de semana também. Tá, mas o sistema ele é bem aberto para a rotina que cada secretaria tem, cada juízo tem. Tá? Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Então, aqui são as várias. Interdição de direitos, acredito que tenha bastante também. Frequência a curso, não sei se... Acredito que não é o caso de... Também. Proibição de Frequentar bar, boate, local semelhante. Também tem essa pendência aqui. Proibição de se ausentar da comarca, do juízo, por mais de 15 dias, por mais de 8 dias na PRD. Não, esse não tem. Mas essas questões são mais, pelo menos na vara, funcionam mais como advertência. Não tem uma fiscalização. Não tem fiscalização. É mais Na uma verdade, advertência. isso só vai ser apurado no dia que ele for pego fora das leis. Isso. Por Então, exemplo, proibição. Então, na a prática, presunção é que se não houve informação de descumprimento, ele cumpriu. Decorreu o tempo, não houve informação de descumprimento, o juiz vai declarar extinto. para esses tipos de cumprimento que não demanda algo que o apenado tenha que fazer, que é não fazer no caso, o sistema é mais voltado para isso. Tá? Justamente, a data aqui final, por exemplo, tem 2 anos, a data final que se anota é para daqui 2 anos. É o ideal sempre. Tá? Ele é informado desses que ele tem a obrigação de não fazer, digamos, simplificando, que ele não se abstém de determinadas atitudes. O sistema é feito para isso. O sistema ele é feito para isso, para deixar que ele presume-se que ele está cumprindo. Tá? E que ele tenha que praticar algum ato, prestar serviço à comunidade, frequentar um curso,
precisa pagar algum valor. Então, limitação também é que ele tem que se abster de fazer algo, né? Na limitação, ele tem que se recolher 5 horas Tem que fazer. no sábado. E comprovar que ele está... Na casa do albergado? É, na casa do albergado. Então, mas essa informação, se ele não se recolheu, a casa do albergado fornece à secretaria. Então, aí já é descumprimento. Isso, vocês podem... O ideal é que continue trabalhando assim, com o não cumprimento. Nesses casos, de que ele tem a obrigação de não fazer. Anotar só o não cumprimento. Mas assim, acho que resumidamente, para fins de apresentação do sistema, acredito que seja isso, tá?